Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Cristianismo e Judaísmo e Chá, que significa Hoje é 1º de janeiro de 2025, né? Nosso primeiro vídeo do ano de 2025. Quero desejar a todos que Deus dê um bom ano de vida, que esse ano seja de bênção na sua vida, né? Você que busca a Deus, que o Deus Todo-Poderoso lhe proteja das coisas que poderão acontecer nesse ano. Porque este ano que passou, infelizmente, ele foi cheio de sinais tremendos e poderosos do céu, que atingiu e até tirou a vida de milhares de pessoas, né? Rio Grande do Sul, muitas tragédias. A pessoa não quer falar de tragédia, mas eu posso dizer o seguinte: a minha observação ao longo desses mais de 1000 dias que eu tenho observado, os sinais de Deus vêm se multiplicando na natureza de uma forma que a cada ano vai piorando. Então eu não posso dizer que no ano de 2025 será, embora eu deseje que seja melhor, mas as coisas vão piorando, piorando, piorando. A gente não sabe o que está para acontecer. Apenas vamos pedir e buscar a Deus de verdade no nosso coração, para que Ele nos proteja das calamidades que Ele está fazendo. As chuvas, as tempestades, os furacões, as enchentes, né? Isso tem levado à formação de muitas vítimas, né? Também está atingindo a todos. A gente pede a Deus que nós não sejamos envolvidos, né? E que Ele nos livre. E é bom então nos consertar. Mas voltando aqui, não leve as minhas palavras como negativa, viu? O irmão está entrando o ano com um pé de esquerdo, né? O irmão está sendo negativo o ano 2025. Nós devemos desejar o melhor. É verdade, nós temos que desejar o melhor. Eu estava observando, só para um comentário, enquanto que todas as pessoas no mundo estavam festejando a entrada do ano 2025 como um ano bom, eu fiquei imaginando centenas de milhares de pessoas na Palestina ali sofrendo aquele massacre, aquela guerra massacrenta do povo de Israel ali contra os palestinos, matando, esmagando, né? Então, quer dizer, como é que podemos ser felizes, saber que um povo está destruindo outro povo, com o apoio da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Rússia? Da Rússia não, quer dizer, todos eles estão fazendo mal, e aí nós estamos festejando, feliz ano novo, que Deus haja paz, quando eles não fazem paz. E justamente nesses países, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, tudo festejando feliz ano novo, e eles acabando, jogando bomba, financiando a morte de mulheres e crianças. É uma verdadeira hipocrisia. A minha não é hipocrisia, a deles é. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Nada, é sangue, sangue, sangue que eles têm na cabeça deles para fazer, né? Mas Deus está vendo tudo, uma hora Deus vai cobrar. Uma hora, e já está chegando a hora, já estamos vivendo esse momento de Deus cobrar. Então hoje nós vamos falar sobre o que? A verdade é, aqui nós temos apenas para consertar. Eu não digo que é consertar, é tentar assim esclarecer mais o que foi falado no estudo passado sobre Deus criar várias vezes o mundo. Você lembra que eu falei isso? Isso, exatamente. Obrigado por assistir o nosso canal. Tô sentindo falta do seu like, né? Ou para cima ou para baixo. Manifeste, diga quem você é, de que lado você tá. De alguma verdade, ou a verdade para baixo ou a verdade para cima, né? Mas, pois bem, quando eu fiz aquele estudo sobre quantas vezes Deus criou o mundo, que o mundo vai desfazer, fazer de novo, aquilo não é uma teoria inventada pela minha cabeça.
Aquilo está bem claro na Bíblia Sagrada, no primeiro capítulo e o segundo capítulo de Gênesis, ou de Bereshit, está claro lá. Mais claro quando a gente lê em hebraico, mas também em português. Se não fosse a Torá colocar entre parênteses aquela frase assim, capítulo 2, versículo 1 de Gênesis, Bereshit, Vairhulu, e acabaram os céus e a terra, e tudo que nele há. Aí ele colocar entre parênteses lá, na Torá. E acabaram, aí diz assim, e acabaram de criar os céus e a terra. Então esse acréscimo que tem na Torá para você entender que a ideia é acabar de criar. Mas só que esse acabar de criar, não existe aqui a palavra de criar. Ali é acrescentado na Torá para induzi-lo a acreditar que se refere a acabar de criar. Mas ali, na verdade, fala sobre e acabaram os céus, a terra e o mar e todas as coisas que nele há. Inclusive eu estou aqui com o texto bem claro, né? Tá aqui, Ele, Toldot, Hashamai, né? Veharetz, Beharibam, Bayon, Assot, né? Adonai, né? Adonai, Elohim, né? Eretz, Hashamai. Então, aqui esse texto aqui é Gênesis 2, 4. Eu já expliquei muito esse texto. Mas então, no início ele fala assim, só para compreender, né? Tem nada a ver com o texto de Gênesis 2:1, né? Aqui é 2:4, né? Essas são as gerações dos foram criados os céus e a terra várias vezes que eu estou falando, né? Gênesis 2:1 diz assim: e acabaram os céus e a terra e todas as coisas que nele há. Aí foi acrescentado lá um texto, uma frase na Torá que diz assim: e acabaram de criar. Essa expressão de criar é um acréscimo para induzi-lo a acreditar que se refere que acabou de criar. Mas não é assim o texto original. O texto original é: e acabaram os céus e a terra e o mar e todas as coisas que nele há. É difícil acreditar isso porque a gente vê os céus e a terra hoje existindo. E se os céus e a terra hoje existem, então não acabou os céus e a terra. Continua existindo. Essa é a ideia que o tradutor, quando escreveu, pode ter entendido. Não está se referindo a acabar os céus e a terra, porque os céus e a terra continuam existindo. Mas acontece que é justamente nesse texto que Deus, quando fez o mundo, ele revela que o mundo tem um prazo de validade. Ao findar o sexto dia, antes de iniciar o sétimo dia, Deus poria fim a tudo para poder iniciar o sétimo dia, que é o Shabat hebraico, né? Onde Deus descansa, e faz sentido Deus desfazer tudo e descansar, porque assim, não existindo nada, ele não está comprometido em manter as coisas existentes, né? Porque para tudo que existe tem que ter uma energia, uma força poderosa, manter firme, sustentável, né? A gente vê ali uma rocha parada, mas ela está ali com seus átomos trabalhando para manter aquela forma de rocha, né? Dura, parada, mas ali os átomos não estão trabalhando. Então o Senhor, para ele descansar, tudo terá que desaparecer. Muito bem. Por que eu estou falando novamente isso, que já foi estudado? É porque eu citei um texto que tem em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Parece que é o 31. Eu citei esse texto. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia, português. Gênesis capítulo 1.
Assim fica melhor. Gênesis capítulo 1, pronto, tá aqui. Pegue a sua Bíblia. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Essa é a conclusão do sexto dia. Quando Deus viu tudo o que tinha feito, ele viu tudo, desde o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Na conclusão de tudo, ele viu que era muito bom. Esse é o texto da conclusão, certo? Aí eu uso a expressão muito bom. Eu citei lá que é Meod Tov, palavra hebraica, Meod Tov. Aí eu escrevi aqui para os irmãos que existe uma coisa estranha no Meod Tov. Meod. Eu mostrei para os irmãos essa palavra aqui. Deixa eu dar para ver. Pronto. Que é Adã. A-D-M. Adã. E Meod, o que acontece em Meod? O M, ele vem para cá. Aí fica M-A-D. Meod, em hebraico. Aí eu falei que Adã invertido, né? Então, o que quer dizer o seguinte? Significa o quê? Adã é a última criação de Deus, é a imagem e a semelhança de Deus. E quando essa forma Adã for concluída, tudo estiver da forma como o Eterno quer, o Deus, o Adonai quer, o Adão perfeito, tá? O novo homem, o homem mais perfeito que pode existir dentro de nós. Quando chegarmos nesse ponto, o homem mais perfeito que existe é o Adão, que está em nós, mas não está aperfeiçoado ainda, está sendo aperfeiçoado. Quando chegar nesse ponto máximo de toda a sua obra, o que acontece? Meod Tov, muito bom. Ou seja, o M é Adã. O M sairá daqui, virá para cá, né? Vamos ver. Exatamente. O M sairá daqui, virá para cá, né? É isso? É. Aí fica M-E-O-D. O D. M-E-O-D. Né? Adão vira Meod. Significa muito, intensa, intensidade. A intensidade máxima. É o nível máximo que o homem vai chegar. Na imagem e na semelhança de Deus. Meod Tov. Aí Deus chama de bom. Muito, a intensidade. Aí quando chega Tov é bom. A partir daí gera-se a palavra Vaihulu, que eu já também expliquei para os irmãos, que é e acabar os céus e a terra e o mar e todas as coisas. Tudo se desfaz, né? Então essa é a intenção de Deus. Quando chegar no ponto máximo das suas obras, da sua criação, então o Adão, ele será invertido dentro dele, para que tudo desapareça. Coisa interessante, né? E o que vem depois? Eu não vou falar agora nesse ponto, o que vem depois, certo? Mas isso é interessante. Quando tudo desaparece, Adão vai entrar num momento, num descanso. Está lá no livro de Gênesis. É Gênesis? No livro de Salmo. O livro de Salmo fala que o povo de Israel, que saiu do Egito, que pecou ali na saída do Egito, pecou contra Deus, Deus se irou com eles e disse que eles não entrariam no seu descanso, no seu Shabat. Eles foram abençoados, foram honrados, foram elevados, atingiram um apogeu na questão de Adão, chegaram a ver a glória de Deus, ouvir a glória de Deus, ver milagres. Isso aqui eu vou comentar em outro vídeo, aonde eles foram,
naquele exato momento, da qual Deus não os perdoou e prometeu que eles não entrariam no seu descanso. O que significa? Que há um descanso para ser cumprido. Há um descanso que vai acontecer. E quando é que vai acontecer esse descanso? Quando todas as coisas forem aperfeiçoadas. Quando chegar o Messias, ele vai introduzir as leis de Deus. Ele vai fazer as nações obedecer às leis de Deus. Ele vai consertar o coração do homem. Ele vai levar todos à perfeição, à elevação, a chegar ao nível de Adão, que nós estudamos, o nível mais elevado do Espírito, que é Adão, é o mais importante para nós. Então, quando chegar nesse ponto, basta, não é necessário mais que o mundo exista. Aí, Adão se transforma em Meod, Tov, inverte, aumentou. Meod significa muito, significa intensidade. Chegou numa intensidade, capítulo 1, versículo 31, ao finalizar o 6º dia, não há necessidade de continuar. Aí desfaz-se tudo, né? Olha que coisa linda e maravilhosa, né? Ou seja, Adão não precisará mais de um corpo. Adão não precisará mais de uma terra para habitar. Adão não precisará de uns céus. Adão estará pronto para entrar junto com Elohim, com Adonai e Elohim, para dentro de Adonai, para dentro do eterno, né? O mundo físico desaparece, só vai existir a parte espírito. E nessa parte espírito estará pronto e preparado para entrar no repouso de Deus, no descanso de Deus, né? Então é mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Veja, de 17 minutos para fazer assim um esclarecimento, né? Porque eu disse que Adão Meod é inverso dessa palavra Adão. Não é bem inverso. O M vem para cá, aí fica M, Aleph, Dalet. Agora, interessante, se você pegar, eu já expliquei isso também. O M significa águas. O Aleph significa espírito. E o Dalet, que é o número 4, representa o 4º mandamento de Deus, que é o Shabat, o descanso. Então é justamente quando ocorre o aperfeiçoamento máximo do espírito Adão, que chega na intensidade, no ponto que Deus vê que é muito bom. Então o que acontece? Adão, ele vai para a matéria-prima da criação, que é a água. E dali ele entra na forma de espírito, que ele é, né? E ali abre-se um Shabat, um descanso. Ele está entre o Shabat, né? Que aqui, entre o Shabat, quando o M vem para cá, esse Aleph que representa o espírito de Adão, e aqui D é o descanso, é o 4º mandamento de Deus. E o Dalet também significa porta. O descanso é uma porta, é um Shabat para entrar dentro de Deus, né? Quando tudo desaparecer, só restar espírito, a porta para entrar dentro do eterno é um Shabat, é um descanso, né? Também podemos dizer, porque também tem nos evangelhos de Jesus referindo-se assim como ele sendo a porta, ele sendo o descanso de Deus, porque todos vão entrar com Jesus, o Messias espiritual, para entrar dentro do Pai. Então tem que entrar por meio de Jesus num descanso espiritual, tá certo? É muito grande, é muito profundo, né? Eu tinha que lembrar isso para os irmãos, tá certo? Agora você vai ver uma coisa interessante,
que no livro dos Evangelhos dos cristãos, nós cristãos, né? Eu me chamo nós cristãos. Nós temos aqui uma palavra que é muito falada, mas pouco se entendia. A partir de agora fica fácil de você entender. É Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24, tá certo? Mateus 24, aí tem aqui uma palavra, versículo 3, eu vou ler para você. Isso está nos evangelhos de Jesus, nos 4 evangelhos, você vai encontrar. Os judeus não lêem esse livro, vão estranhar, mas para nós cristãos tem um significado muito grande e tem relação com o que eu li sobre Vaihulu, né? Diz assim, os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Eles usam essa expressão, fim do mundo. Mas antigas Bíblias não usam a expressão fim do mundo. Elas traduzem como fim dos séculos e também fim dos tempos. A expressão fim dos tempos, né? Ou seja, já se pregava dentro dos evangelhos, tem nas cartas, nos outros livros do evangelho, do Novo Testamento, dos cristãos, a expressão fim dos tempos, fim dos séculos, fim do mundo. Essas expressões já existia por quê? Porque já se ensinava na Torá, já se ensinava no Tanakh o fim dos tempos. E é justamente Vaihulu, capítulo 12, versículo 1, que lá diz que Vaihulu, Deus termina os céus, acaba com os céus, a terra e o mar. Os céus, ao acabar com os céus, acaba com os séculos, acaba com o sol, com a lua, com as estrelas, tudo desaparece. É o fim dos séculos. Não haverá mais séculos a partir daí. Não haverá mais séculos. É o fim do mundo. É o fim dos tempos. Não haverá mais tempo. Não haverá como medir tempo. Só vai existir a partir daí o que a gente chama de eternidade. A eternidade. Mas tudo físico desaparece. Então você vê a concordância que temos nos livros do Novo Testamento com as palavras proféticas de Gênesis capítulo 2, versículo 1. O fim dos tempos. O fim de céus e terra. E quando fala fim de céus, fim dos tempos. Não haverá sol, lua, estrela. Não haverá mais como medir o tempo. E fim da matéria. Só haverá espírito. Antes de começar o Shabat, o descanso de Deus. Certo? É muito grande o assunto. É muito forte, né? É muito forte. Agora, eu estudei também com os irmãos sobre quando termina o Shabat, aí todos entram para dentro do Eterno, ou talvez entram nesse momento do Shabat, que tem um tempo indeterminado, não sabemos quanto tempo dura, é o 7º dia, significa uma 7ª luz, a mais importante, há um descanso. E talvez podemos também entender que após o descanso ser terminado, Deus volte novamente a criar as coisas, dando uma nova história para cada pessoa que vai voltar para cá. Olha só o quebra-cabeça que isso aqui significa, né? Deus terminou o descanso, todo mundo bem, numa boa, lá em cima, ou lá dentro, né? Aí Deus disse assim, vou fazer agora uma nova história. Vou criar de novo o mundo. E cada um vai ter um novo papel. E vai começar, né?
É interessante, né? Você diz, mas se for para sofrer não é legal não. Mas é interessante também dizer que é justamente porque que existem algumas coisas de Deus como misericórdia, bondade, paciência. O mal, ele obriga essas coisas a aparecer, né? Se tudo for bem perfeitinho, perfeitinho, não precisa exercitar a verdadeira paciência, o verdadeiro amor, o amor que alguém dá a vida pelo próximo, né? Então isso aqui precisa que o mal apareça, tá certo? Pois bem, eu vou parar aqui, conversa tá boa, né? Tem mais coisa para explorar, mas vou deixar para o próximo vídeo. Como eu disse, eu desejo que Deus lhes abençoe neste novo ano que começa e que Deus lhes livre das calamidades que talvez possa vir, né? Como aconteceu com o Rio Grande do Sul, no Brasil. O povo lá, em um ano, menos de um ano, 3 vezes, suas casas foram devastadas pela água, né? No ano passado, foram vítimas de desastre. Mas se você lembrar, no final de ano, todo mundo desejou feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, e veio, foi um ano muito terrível, um ano trágico mesmo, né? Mas eu não estou querendo aqui ser profeta da tragédia, mas apenas dizer que Deus lhe livre de qualquer calamidade que possa vir, ou se vir, esteja você preparado para o que Deus lhe der como presente. Tudo, a vontade de Deus é que prevalece, ok? Muito obrigado e tenha uma boa noite e um bom dia. Continue assistindo nosso vídeo, dê like, tá? Eu preciso do seu like. Amém. Muito obrigado.